Olá, bom dia. Eu sou Maria Solene, do terceiro ano 2, e eu e a minha equipe, que é composta por Josefa Sara e Hélio Guedes, vamos apresentar o trabalho sobre o futurismo, passado pela professora Adriana Ribeiro. Antes de tudo, é bom lembrar que o futurismo é uma das vanguardas europeias. A seguir, confira o vídeo dos meus colegas e as explicações dele. Futurismo. O futurismo foi um movimento artístico que surgiu de forma oficial em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurística por Filippo Marinetti, poeta italiano, no jornal francês de Le Figaro, e a seguir, jornal de Le Figaro. O movimento futurista defendia o fim do moralismo e ovacionava a revolução tecnológica e industrial. Além disso, negava-se e desprendia da arte e da cultura do passado, celebrando e reconhecendo unicamente o progresso, as novas tecnologias e vida urbana. Ideias que eram representadas pelo sentido e de intensa velocidade e energia. O desprendimento ao passado e a necessidade do novo eram características tão fortes no movimento futurista que os artistas que mais se identificavam chegaram a propor a destruição de museus e de cidades antigas. Além disso, os futuristas consideravam a guerra uma forma de higienizar o mundo. O futurismo fez parte das vanguardas artísticas europeias que ganharam mais adeptos no século XX. Influenciou a pintura, a literatura, a música e várias outras vertentes artísticas. Os artistas futuristas posteriormente instituíram outros movimentos modernistas. Em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurística por Filippo Marinetti, poeta italiano, no jornal francês de Le Figaro, e a seguir, jornal de Le Figaro. O movimento futurista defendia o fim do moralismo e ovacionava a revolução tecnológica e industrial. Além disso, negava-se e desprendia da arte e da cultura do passado, celebrando e reconhecendo unicamente o progresso, as novas tecnologias e vida urbana. Ideias que eram representadas pelo sentido e de intensa velocidade e energia. O desprendimento ao passado e a necessidade do novo eram características tão fortes no movimento futurista que os artistas que mais se identificavam chegaram a propor a destruição de museus e de cidades antigas. Além disso, os futuristas consideravam a guerra uma forma de higienizar o mundo. O futurismo fez parte das vanguardas artísticas europeias que ganharam mais adeptos no século XX. Influenciou a pintura, a literatura, a música e várias outras vertentes artísticas. Os artistas futuristas posteriormente instituíram outros movimentos modernistas. O movimento futurista perdeu força após a Primeira Guerra Mundial, mas continuou inspirando outros estilos artísticos. O cubismo, o dadaísmo e o surrealismo são exemplos de vanguarda. Características do futurismo. Uma das principais características do futurismo é a valorização dos alcances tecnológicos e industriais. Outras características marcantes nesse movimento são: Valorização da velocidade, ruptura com o passado, incluindo o moralismo e as tradições, uso de publicidade, ligações ideológicas com o fascismo, obras e poesias transmitiam a ideia de velocidade, pinturas com cores vivas. Futurismo no Brasil. Como o futurismo chegou ao Brasil? Então, o futurismo chegou ao Brasil na década de 1920, 13 anos depois do seu surgimento, quando já era considerado e ultrapassado na Europa. Característica do futurismo no Brasil: a valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia, certa ligação ideológica com o fascismo,
o anseio por uma ruptura com o passado, ampla utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo. Principais artistas do futurismo. Umberto Boccioni. Ele foi um pintor e escultor italiano do movimento futurista e talvez o mais célebre futurista italiano. Nesta imagem é uma escultura de Umberto Boccioni. O nome dessa escultura é Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Carlos Carrà foi um pintor italiano do futurismo e que participou em diversas edições da Bienal de Artes de São Paulo e tendo sua principal obra O Funeral da Anarquistas Gali. Principais músicos do futurismo. Luigi Russolo foi um pintor e compositor italiano, futurista e o autor da L'arte dei rumori e música futurista. Ele acreditava que a vida contemporânea era demasiado ruidosa e que os ruídos deveriam ser utilizados para a música. A seguir vou mostrar duas obras dele, essa aqui, A Revolta, e essa outra, Música. Este aqui é o Francesco Balilla Pradella. Foi um compositor, musicólogo e ensaiadista italiano, um dos principais defensores do futurismo na música italiana. E a grande parte da música de Pradella revelava pouca conexão óbvia com os pontos de vista defendidos no manifestos da sua autoria. Principais escritores do futurismo. O Vladimir Mayakovsky, também chamado o poeta da Revolução. E o Felipe Marinetti, que foi um escritor, poeta, editor ideológico e jornalista, e o artista político italiano, um dos fundadores do movimento futurista. E esse foi o nosso trabalho. Espero que goste e obrigada.